eu quero dar mais algumas instruções aqui sobre a nota livre, que eu comentei em todas as salas na semana passada, né? Mas algumas instruções mais detalhadas sobre o que a gente tem que fazer, tá bom? Então, como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar com esse livro, tá? Eu não tinha mostrado a capa para vocês, mas é esse livro aí, que é um livro bastante conhecido, né? E ele se chama Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, e é desse historiador chamado Yuval Noah Harari, tá? O que a gente vai ter que fazer? Professor, a gente vai ter que ler o livro todo? Não, obviamente que não, até porque eu sei que vocês estão aí com bastante coisa, né, para fazer em casa, as atividades todas e tal, né? Então, o que a gente vai ter que fazer, professor? Como eu disse para vocês, vocês me mandaram, né, os nomes dos integrantes dos grupos. Sim, os grupos devem ter aí entre 4 e 6 pessoas. Cada grupo vai ficar responsável por um capítulo do livro, tá? Amanhã eu vou disponibilizar para todos, na verdade, assim, os capítulos já estão disponíveis, todos eles aí no Forms, tá? São 10 capítulos, estão separados, cada capítulo em um arquivo, e cada grupo vai ficar responsável por ler um capítulo, certo? Os capítulos têm em torno aí de 20 páginas, tá? Quem quiser imprimir, pode imprimir, eles estão aí no Teams em PDF. Tem capítulos que são um pouco maiores, capítulos que são um pouco menores, mas no geral eles têm basicamente o mesmo tamanho. Os capítulos maiores têm figuras, então na verdade a carga de leitura é muito parecida para todos os grupos. E cada grupo vai ler um capítulo, ok? Bom, e depois, professor? Então, cada grupo vai ler um capítulo e depois, e durante essa leitura, é muito importante que todos os integrantes do grupo leiam, né? Pode ser separadamente, cada um na sua casa. É muito interessante que vocês troquem experiências de leitura e tudo mais, tá? É um livro muito interessante, a gente vai falar mais sobre ele nesse vídeo, e que vocês anotem as teses mais importantes, tá? As partes que vocês julgarem mais importantes. Por quê? Porque ao final, conforme as instruções que eu dei na última aula interativa, ao final vocês vão gravar uma entrevista, né? Como que vai ser essa entrevista? Eu vou mostrar como que funciona ali a dinâmica de uma entrevista, como no programa Roda Viva, que vai ser a nossa inspiração. A gente tem um entrevistado e vários entrevistadores. Um dos alunos do grupo vai ser o entrevistado, que vai ser o autor do livro, né? E os demais vão ser os entrevistadores. É como se o autor do livro, o Yuval Noah Harari, estivesse sendo entrevistado lá no programa Roda Viva, naquela mesma dinâmica do programa. E aí, cada grupo vai ficar responsável por fazer as perguntas e o aluno que vai fazer o papel do autor vai dar essas respostas baseado no livro, no capítulo que o grupo leu, tá certo? Então, tudo isso eu tinha explicado lá na aula interativa, mas eu quero reforçar esses pontos aqui. O que eu não passei lá na aula interativa, eu não passei as datas, né? Então, os capítulos, os arquivos dos capítulos já estão lá no Forms, mas eu ainda não determinei os grupos, né? Vocês me mandaram aí os nomes dos integrantes, mas eu vou organizar isso hoje ainda. E no dia 11 de junho, que é quinta-feira, que seria o dia da nossa aula, eu vou publicar um arquivo aí no Teams com os nomes dos integrantes e o capítulo que esse grupo terá que ler, tá certo? Acontece que muitas vezes, de repente, se você quiser ler o livro todo, se você tiver tempo, gente, esse é um livro muito bacana. O nosso objetivo nessa atividade é, em especial, que vocês criem um repertório interessante sobre essas questões.
um repertório que pode ser útil para vocês discutirem esses assuntos em questão de vestibular, em redações de vestibular, e para que a gente acumule também uma carga de conhecimento que vai além dessas discussões superficiais que a gente vê em redes sociais, tá bom? Então, no dia 11 de junho, eu vou determinar qual grupo e qual capítulo, eu vou determinar isso completamente de maneira aleatória, tá bom? Os alunos que não tiverem me mandado os integrantes do grupo, por favor, me mandem mensagem. No dia 2 de julho, a gente vai usar a aula interativa como uma espécie de plantão, pelo menos uma parte dessa aula, como uma espécie de plantão para vocês tirarem dúvidas aí sobre o andamento do trabalho. O ideal é que no dia 2 de julho vocês já tenham lido o capítulo, né? E que a gente possa debater aí sobre as dúvidas que vocês tenham. E a entrega final do vídeo da entrevista vai ser no dia 30 de julho. Então, no dia 30 de julho, essa é a data limite para que vocês me enviem o arquivo de vídeo com a entrevista, tá certo? Sobre os aspectos técnicos, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, sobre a nossa atividade, então, a entrevista poderá ser gravada em plataformas de reunião, como o Zoom, o Meet, ou em uma reunião privada no Teams, certo? O importante é que vocês façam a entrevista e gravem esse arquivo, né? O arquivo será entregue em formato de vídeo e postado no canal Gramática do Teams, ok? Só um detalhezinho, né? Eu coloquei aqui algumas sugestões. O Zoom, o Meet e o Teams são sugestões. Se vocês acharem melhor ou se sentirem mais confortáveis em qualquer outra plataforma em que apareçam os rostos de vocês, isso é muito importante, e que todos participem ali da reunião, qualquer uma delas é possível, tá? O vídeo deve ter entre 8 e 12 minutos, incluindo a apresentação do entrevistado, né? Então alguém vai ser o âncora do jornal, então é importante que vocês vejam esse modelo aí do programa Roda Viva, esse modelo de entrevista, a gente vai se basear muito nesse modelo, tá bom? Então alguém vai ser o âncora e vai apresentar o entrevistado, né? Fazendo aí uma breve descrição dele, muito breve mesmo, porque senão vai ocupar muito tempo do vídeo. Depois as pessoas vão fazer perguntas a ele e ele vai dar as respostas baseado no capítulo lido. Todos os integrantes do grupo deverão estar presentes no vídeo, tá certo? Um deles, obviamente, sendo o entrevistado, né, o Yuval Noah Harari, que é o historiador, e os demais sendo os jornalistas que vão fazer perguntas, tá ok? E aí eu queria esse vídeo vai ser bem mais curto do que geralmente a gente faz na aula, justamente porque eu quero só dar essas instruções, né? Não quero avançar na matéria, porque a gente não vai ter o nosso encontro na quinta-feira. Então eu queria falar um pouquinho aqui a respeito do livro, né? Então lá no livro, na contracapa do livro, tem essa breve descrição do que ele trata. Isso aqui é bem importante porque vocês vão começar a ler os capítulos já sabendo do que ele está falando, né? Então olha bem. Então ele diz: o que possibilitou ao Homo sapiens subjugar as demais espécies? O que nos torna capazes das mais belas obras de arte, dos avanços científicos mais impensáveis e das mais horripilantes guerras? Nossa capacidade imaginativa. Somos a única espécie que acredita em coisas que não existem na natureza, como estados, dinheiro e direitos humanos. Partindo dessa ideia, Yuval Noah Harari, doutor em História pela Universidade de Oxford, aborda a história da humanidade sob uma perspectiva inovadora. Explica que o capitalismo é a mais bem-sucedida religião, que o imperialismo é o sistema político mais lucrativo, que nós, humanos modernos, embora sejamos muito mais poderosos que nossos ancestrais, provavelmente não somos mais felizes. Um relato eletrizante sobre a aventura da nossa experiência, da nossa extraordinária espécie
de primatas insignificantes a senhores do mundo. Esse é um livro muito bacana que perpassa e atravessa várias das disciplinas que a gente tem na escola. Vocês vão ver que ele começa falando muito do que a gente sabe sobre biologia, sobre evolução, de repente ele começa a falar sobre economia, de repente ele começa a falar sobre ciência, sobre conquistas científicas, né, sobre a química, sobre descobertas físicas, e obviamente passando pela disciplina de história, né? O nosso objetivo aqui nessa disciplina é criar um repertório, é mostrar como essas discussões podem ser muito profundas, muito distantes do senso comum, tá certo? E o mais importante de tudo, para nós em língua portuguesa, é a interpretação de textos, né? Isso tem a ver com a nossa atividade. Por que essa atividade tem a ver com atividade de leitura e transformação disso numa entrevista? Porque o que está em jogo aqui para a gente, e esse vai ser o critério mais importante de avaliação dessa atividade, é a nossa capacidade de síntese, tá certo? Porque os capítulos trazem muita informação, apesar de eles serem relativamente curtos, eles trazem bastante informação que a gente tem que digerir, tem que entender exatamente como que ele relaciona esses fatos, e depois a gente vai ter que sintetizar, a gente vai ter que resumir isso num vídeo de 8, 10 minutos. Tá certo? Então, essa nossa leitura e essa nossa capacidade de absorver o que realmente é importante é o que está sendo avaliado nessa atividade. Tá bom? Gente, então, o que eu tinha que falar hoje é isso. Deem uma olhadinha. Como que funciona, quem tiver dúvida, quem não conhecer, né? Como que funciona essa dinâmica do programa Roda Viva. Não quer dizer que vocês tenham que fazer exatamente igual, mas eu acho que é um bom parâmetro para a gente entender o que a gente tem que fazer, tá bom? Quem tiver dúvidas, me mande mensagem. Eu vou publicar amanhã um arquivo em cada sala, em cada equipe lá do Teams, com os alunos e o capítulo correspondente, e quem tiver dúvida, manda aí, tá bom? Um beijo, meninos, bom feriado para vocês, cuidem-se.